Então, vamos agora à nossa terceira apresentação de hoje, que é da Melissa Felipe. A Melissa Felipe é formada em Direito pela Universidade de Roma, La Sapienza, e Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Especializou-se na disciplina Meios Alternativos de Solução de Conflito na Universidade de Roma. Em 2014, fundou o Mediação Online, e ela vai nos explicar aqui. Cadê Melissa? Seja bem-vinda, Melissa. Bom, queria agradecer primeiro o convite do Inova Day, muito obrigada, a presença de todos aqui e a presença online também de todos. Bom, vou começar falando do grande problema e por que eu tive a inspiração de criar o Mediação Online. Uma pesquisa do IBGE e do Conselho Nacional de Justiça apurou que, no Brasil, existem aproximadamente 115 milhões de processos em tramitação na Justiça. Estima-se que, a cada 5 segundos, uma nova ação ingressa no Judiciário. É incrível, né? Pensar que, a cada 5 segundos, uma nova ação. E, bom, todos sabem do alto custo que é você ter um processo, custas de advogados, as custas processuais e o tempo. E, sobretudo, o tipo de solução, que é uma sentença, onde uma parte ganha e a outra perde. Porém, o dado positivo é que esse cenário está mudando, os brasileiros estão dando sinais de mudança. Tanto é que essa mesma pesquisa revelou que, nos últimos 5 anos, já das 11,7 milhões de pessoas que buscaram a justiça para resolver seus conflitos, 30% delas, ou seja, 3,8 milhões de pessoas, já optaram pelos métodos alternativos de solução de conflito, tais quais a mediação. Existe a mediação, a conciliação, a arbitragem, a negociação. O tempo médio de solução de um processo de mediação é de 3 meses. E a parte melhor é que termina com um acordo, né, onde todas as partes saem ganhando e economizando bastante dinheiro também e tempo. Bom, a solução, o que a gente aposta como solução? O método da mediação, que é um dos métodos alternativos de solução de conflito, onde um terceiro imparcial e sem poder decisório, chamado mediador, atua como um facilitador do diálogo entre duas partes em conflito e as auxilia, né? Ela não dá a solução, ela auxilia as partes a chegarem a uma solução. A parte mais apaixonante da mediação são os princípios, né? O que gera a mediação é a isonomia entre as partes, a imparcialidade do mediador, o caráter da oralidade do processo, a informalidade do processo também, a autonomia da vontade das partes, a mediação é um processo voluntário, a confidencialidade, a busca do consenso e a boa-fé. Só existe mediação onde as pessoas estão bem intencionadas. Os tipos de mediação: existe a mediação extrajudicial, a mediação judicial e a mediação pública. A mediação extrajudicial é todo conflito que pode ser resolvido fora do poder judiciário. Ela pode ser institucional ou privada, também chamada de ad hoc. A mediação judicial é para processos que já estão em tramitação na justiça, e ela pode ser processual ou pré-processual. E a pública é a mediação onde envolve uma das partes, é uma pessoa jurídica de direito público. As áreas de atuação: a mediação ela pode ser, ela cabe em muitas áreas, diversas áreas, como direito administrativo, direito ambiental, direito penal, direito do consumidor. Ela é muito aplicada também na área de escolar, de tudo que é direito civil, direito empresarial, trabalhista, familiar, internacional, ou seja, né, onde é direito patrimonial disponível, ela se aplica. Ou também direito patrimonial indisponível, mas que pode ser transacionado. E a mediação, existem diversas linhas, né? Como as áreas de atuação são muito diversas, então cada linha, cada escola tem a sua aplicação. Existem as 3 mais importantes. O modelo facilitativo, que é o modelo mais tradicional, ele foi desenvolvido pela escola de Harvard e decorre do método utilizado para a negociação cooperativa. Foi o modelo da negociação que inspirou esse modelo. É muito utilizado no campo empresarial e foca em critérios objetivos, foca na obtenção do acordo. Já o modelo transformativo, desenvolvido pelo professor Bush e Folger, também americanos,
ela tem um outro apelo, ela foca na relação das partes, trabalhar a relação, e o acordo seria a consequência desse trabalho feito entre as partes, né? Se as partes conseguem se entender, o acordo é a consequência disso. O outro modelo também importante, muito utilizado, é o modelo circular narrativo, que concentra-se na comunicação e nos vínculos. Fomenta a reflexão, possibilitando a transformação de uma história conflitiva em uma história colaborativa. Isso é muito utilizado na justiça restaurativa, na comunicação não violenta, né, para direito penal, por exemplo. Então, cada escola tem o seu enfoque. As pessoas, né, a gente tem a tendência a achar que a mediação é uma coisa nova, né, porque vem se falando muito de mediação agora, mas a mediação ela é tão antiga quanto os primórdios da civilização, ali que ela nasce. A gente tem diversas passagens de mediação no cristianismo. A Bíblia ela é repleta de histórias de mediação. No judaísmo, né, a figura do rabino. O rabino é um mediador por excelência na cultura hebreia. O islamismo, o Qadi também faz essa figura do mediador. As culturas tribais, se a gente pensa nas culturas indígenas, né, os caciques, são mediadores nas culturas africanas. Tudo é resolvido pelo consenso dos anciãos, né? Os mais antigos se juntam e resolvem os conflitos da tribo. O Japão é uma cultura milenar de mediação. Lá, levar um caso à justiça é visto como um repúdio social. A China, desde o tempo de Confúcio, né? Então, a gente fala de 500 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, a polis foi sempre pensada como... A mediação era uma parte importante da polis. O direito romano já previa o procedimento em iúrio, com o juiz, e o procedimento em médium, com o mediador. Então, é uma história bem antiga, a mediação. E ela foi esquecida, né? Com o advento do Estado moderno, a codificação, o excesso de leis, né, o direito positivo, a gente perdeu a cultura da mediação. Instaurou-se a cultura do litígio, né, o sistema adversarial, onde o Estado juiz detém o monopólio da decisão. E, hoje em dia, a gente tem dificuldade de pensar como era antes, né, como antes as pessoas conseguiam resolver por si só seus próprios conflitos. Hoje é difícil pensar nisso. Hoje estamos tão acostumados, né, a delegar a um juiz, a terceirizar as nossas decisões, né, os nossos conflitos. Mas é isso. Então, a mediação, como a gente conhece hoje, ela nasceu na década de 70, no berço do common law americano. E depois viajou os 4 cantos do mundo, né? Nos 5 continentes existe mediação, é bastante desenvolvida. Na Austrália, tudo que é no common law é bastante desenvolvido, Índia, China. Na Europa, as legislações são da década de 90. Na América do Sul, a mediação é bastante utilizada. Na Argentina, no Uruguai, a cultura da mediação é bastante forte. Além, né, da mediação governamental, existem também diversas organizações mundiais, né, para mediação extrajudicial. Mais importante, a União Europeia tem a Comissão de Mediação. Câmara Internacional de Comércio abriga a maior câmara de mediação privada do mundo. O Banco Mundial, a ONU, a Organização Mundial do Comércio. Bom, são diversas organizações que fomentam a cultura da mediação. No Brasil, a mediação também não é algo tão novo, né? Já na nossa Constituição, em 1988, o legislador estabeleceu em seu preâmbulo que o Estado brasileiro está fundamentado e comprometido na ordem interna e internacional com a solução pacífica dos casos. Então, já em 88, a Constituição plantou a semente da mediação. Depois, em 2010, um marco muito importante foi o CNJ, foi a resolução número 125, que determinou aos tribunais a criação de núcleos permanentes de métodos consensuais, né? São SEJUSCs, no PEMECs. Foi um movimento muito importante. Em 2016, a gente teve a Lei da Mediação. Isso foi uma vitória. Ela ficou 20 anos tramitando no Congresso. Em janeiro de 2016, ela foi sancionada. E ela disciplina a mediação extrajudicial, judicial, pública e online. Outra conquista também que a gente teve ano passado foi o novo Código de Processo Civil,
que prevê a obrigatoriedade da mediação no processo judicial. Então, são marcos bastante importantes, né? E onde a gente está hoje com a mediação no Brasil? Hoje a gente já fala de mediação online no Brasil, já temos uma plataforma digital para mediação extrajudicial, com o intuito de democratizar, de popularizar a mediação, de levar a mediação para os 4 cantos do Brasil, né? Para possibilitar pessoas que não estão presentes fisicamente, que não poderiam estar presentes fisicamente, de realizar a mediação. Nada substitui a mediação física, o olho no olho, mas a mediação online, ela leva a mediação para pessoas que não poderiam fazer essa mediação física. Então, essa é a grande vitória. E também, como eu falei, né, popularizar, democratizar, porque a mediação ela é muito utilizada, mas poucas pessoas têm acesso, realmente. Aí a gente fundou, então, Mediação Online, que é a plataforma, e a gente acredita que tudo pode ser muito diferente, a mediação pode ser utilizada de forma diferente. A gente criou um serviço que é especializado em resolução, gestão e, sobretudo, prevenção de conflitos, que a mediação ela deve ser entendida também como prevenção e não somente a solução. Sua maior eficácia está na prevenção. Uma equipe especializada em soluções eficientes. Então, a gente trabalha como marketplace de mediadores. E aqui já vou fazer uma parceria com o Mature Jobs para a gente trabalhar aí com mediadores plus 50. Acho que vai ser fantástico fazer uma parceria nesse sentido. Criamos um processo 100% online, com segurança e validade jurídica. A gente criou também um portal de conhecimento, um hub de conhecimentos, com a Academia da Mediação, para fomentar a cultura da mediação e um método de formação de mediadores, que é um método também totalmente online. Aí a gente criou um processo que ele é em 5 passos. Então, para fazer a mediação, leva-se 5 passos. Ou a pessoa física ou a pessoa jurídica envia o caso para o nosso site. Segundo passo, vamos buscar a adesão da outra parte. Então, a gente envia um convite de mediação, totalmente online, por e-mail, mas com aviso de recebimento. Se não tiver adesão, a gente emite o termo de tentativa infrutífera de mediação, que pode ser utilizado como prova de boa-fé, né, na tentativa amigável de resolução do conflito. Porém, 80% dos casos, as partes aceitam fazer parte da mediação. Aí, nesse caso, a gente vai para o terceiro passo, que é a ativação. Então, as partes assinam na plataforma, digitalmente, o compromisso de mediação. Aí, logo em seguida, o mediador agenda a sessão. Então, realiza-se a sessão com as 3 partes, ou por videoconferência, ou por chat, ou por telefone também. Aí, se não tiver o acordo, a gente emite o termo negativo de acordo. Porém, 70% dos casos acontece o acordo. Nesse caso, o mediador redige os termos do acordo, as partes assinam digitalmente, e esse acordo ele é um título executivo extrajudicial, portanto, ele tem total validade jurídica. E, quando homologado na Justiça, ele vira um termo executivo judicial. Eu quero mostrar um vídeo rapidinho para vocês, de 2 minutos, pode ser? Para a gente ver esse processo acontecendo. Essa é a plataforma do Mediação Online. A interface é user-friendly e bastante intuitiva. As mensagens com as call to actions guiam os usuários. O processo é realizado em 5 passos: o envio do caso, a adesão, a ativação, a sessão e o acordo. A mediação funciona da seguinte forma: após a parte solicitante enviar o caso através do nosso site, buscaremos a adesão da parte solicitada. Enviaremos um convite de mediação por e-mail com valor legal de carta registrada e conforme os requisitos da lei de mediação. Se a parte solicitada não aceitar fazer parte do processo, a plataforma emite o termo de tentativa infrutífera de mediação e disponibiliza o documento para a parte solicitante, que poderá anexar como prova de boa-fé na tentativa amigável de solução do caso em eventual processo judicial. Porém, se como em 90% dos casos a parte solicitada aceitar fazer parte da mediação, criaremos uma conta na plataforma para o solicitado, onde ele irá aderir ao processo e ativar a mediação. Pronto, a mediação foi confirmada. Em seguida, o mediador agendará a sessão no dia e horário conveniente para todas as partes. O link é comum para os 3 participantes da mediação. O aplicativo da videoconferência é muito simples, tudo funciona com um só clique, sem nenhum download ou plugin. Olá e bem-vindos à sua sessão no Mediação Online.
Se a mediação gerar um acordo, o mediador redige os termos e em poucos minutos o documento é disponibilizado para assinatura digital das partes. O acordo de mediação é um título executivo extrajudicial e possui todos os requisitos de segurança e validade jurídica. Pronto, a mediação foi finalizada e o caso resolvido amigavelmente, de maneira fácil, rápida e econômica. Agora, se a parte solicitada for uma empresa, ela poderá nos enviar uma planilha com uma base de clientes e casos, subimos para a plataforma e tratamos a base, enviamos os estímulos e vamos buscar a adesão dos consumidores. Ou então os próprios consumidores poderão fazer a busca pelo nosso site. Quando o usuário for uma pessoa jurídica, o Mediação Online oferece uma plataforma robusta para as empresas com grande volume de casos organizarem em nuvem toda a gestão do contencioso, tudo em um só lugar, simples e fácil de usar. O painel possui funcionalidades adicionais, como a filtragem dos casos, relatórios e a opção de busca. Ah, um último detalhe. Na barra superior estão as mensagens e as notificações, que também são enviadas por e-mail, SMS e o WhatsApp dos mediados e mediadores. O Mediação Online, ele presta serviço, ele é tanto para o consumidor, né, para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas, para empresas, quanto também para entes governamentais, que a gente funciona como consultoria em implementação de centros de resolução de conflitos e a licença de uso da plataforma. Para empresas, a gente presta assessoria para empresas, então, fazendo mediação constante, né, todos os dias, diversas mediações ao dia, mutirões online também, então a empresa, em vez de fazer um evento, né, a semana da resolução, o mutirão da solução de conflito da empresa, a gente faz isso de maneira online, na plataforma, disponibiliza ou um final de semana, um dia ou uma semana, para o mutirão online. Há também a licença de uso da plataforma. E para pessoas físicas, a gente trabalha com a taxa de ativação, o honorário do mediador e a taxa sobre o acordo. Então, assim, a gente tanto para pessoa física, quanto para empresa, quanto para governo. A gente tenta ser o mais amplo possível. E como que é a mediação? Eu queria falar um pouquinho assim, onde que a gente aplica a mediação. É tanto para conflitos já ajuizados, tanto fazendo um trabalho de redução de casos entrantes, como também na identificação das causas que geram o conflito. E o objetivo maior da mediação, e nosso da Mediação Online, é de criar instâncias de mediação que sejam intermediárias entre saques e ouvidorias e departamentos jurídicos, para filtrar bastante, para ir o menos possível ajuizamentos de casos, né, para que o conflito se torne muito numa escala já mais difícil de ser resolvida. A ideia é que se resolva isso antes de entrar na justiça, antes de instaurar o conflito. Os benefícios, né? Então, redução de custo e tempo, esse é um benefício muito grande. Antecipação das audiências, então não precisa mais ficar esperando a data da audiência para resolver o conflito, já faz ele online. Customer experience, né, que é uma palavra que está muito em moda, né, de dar a maior comodidade possível para o usuário. Então, através da plataforma, ele escolhe onde, como e quando resolver o conflito. Escalabilidade, por ser online, a gente consegue atender um fluxo muito grande. Reputação, imagem, isso daqui para empresas, né? As empresas sofrem bastante com isso. E os resultados, por mediação ser uma solução imparcial e eficiente, onde todas as partes saem ganhando, tem o maior índice de acordos. Aqui, essas são as estatísticas do CNJ, também do uso da mediação no Brasil ao longo dos anos, né? A aceitação do público é de 84%. A taxa de acordo de 72% e um número melhor ainda, que é o número da taxa de cumprimentos de acordo, de 95%. Por quê? Né? Porque não é mais uma sentença imposta, onde não é levado em consideração as possibilidades reais das pessoas. É um acordo onde elas assinaram, onde elas construíram aquela solução. Então, elas só assinaram porque está dentro das condições de serem cumpridas. Aí a missão do Mediação Online é trazer eficiência para o mercado jurídico, desjudicializar os conflitos e pacificar a sociedade. Eu acho que se todo mundo se juntar e conseguir democratizar o acesso, eu acho que dá. Acho que dá para a gente conseguir, sim. Obrigada.